Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de higiene e profilaxia e autocuidado em saúde. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre a introdução à disciplina, qual a importância de estudarmos a disciplina de autocuidado em saúde e falamos também alguns conceitos básicos, né? Falamos um pouquinho do que é higiene, do que é profilaxia. A higiene é o conhecimento que nós temos, né, de práticas, de técnicas, de medidas a ser utilizadas para a promoção e a prevenção, né, de várias doenças. E a profilaxia, bem, a profilaxia ela é a técnica, né? É o método que nós utilizamos para prevenir ou evitar, né, a proliferação ou a introdução de micro-organismos. Além desses conceitos básicos, nós também falamos um pouquinho sobre epidemia, pandemia, endemias. Falamos também um pouquinho sobre as características, né, que pode caracterizar uma doença. Tudo isso depende muito da fonte, né? Da fonte, que a fonte ela pode ser a pessoa, ela pode ser a água, né, contaminada, o alimento, o próprio ambiente. O hospedeiro suscetível também pode caracterizar uma doença. No caso do hospedeiro suscetível, inclui a questão das pessoas imunodeprimidas, inclui a presença de pessoas que estão com queimaduras graves, né? Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Isso pode caracterizar uma doença, pode deixar a pessoa mais suscetível a desenvolver outras doenças. Além dessas características, nós também falamos das vias de transmissão, que também é algo que pode caracterizar a doença. E as vias de transmissão é algo que nós devemos estar muito atento. Nós que sempre estamos nessa linha mesmo de frente do primeiro atendimento com o paciente, né? De buscar uma medida para o diagnóstico de doenças do paciente. Então nós temos que ter aí em mente o que pode caracterizar a doença, né? Como que ocorre a transmissibilidade das doenças. E ela pode ocorrer de 3 formas, né? Nós falamos: contato, gotículas e o aerossóis. No caso do contato, eu falei para vocês que ele tem mais 2 subdivisões, né? Que ele pode ser aquele contato direto ou aquele contato indireto. Contato direto é quando você tem o contato próximo, de pessoa para pessoa, né? O contato indireto é quando você manuseia um paciente e depois você tem um contato, né, de uma forma indireta com aquela superfície que você manuseou o paciente. E aí, tendo contato com as partículas, né, com a secreção que são eliminadas pelo paciente, você pode se contaminar. No caso de gotículas, são partículas que são eliminadas através da tosse, do espirro e da fala do paciente. Essas gotículas, se você estiver a uma distância de 1,5 m do paciente, da pessoa que está eliminando, você pode contaminar ao inalar essas gotículas. E nas medidas de biossegurança, eu falei para vocês que uma forma simples de diminuir, né, esse contato com essas gotículas, ou diminuir também a possibilidade de você se contaminar por gotículas, é o atendimento com o paciente lateralizado. Né? Você está com o paciente de lado para que você possa reduzir, né, a possibilidade de você inalar essas gotículas. E o aerossóis? Bem, no caso do aerossóis, somente você com os equipamentos de biossegurança que nós já aprendemos. Utilização de toucas, máscara, óculos, luvas, jaleco. Por que isso, professor? Porque no caso dos aerossóis, são partículas que são eliminadas
através da tosse, do espirro, da fala do paciente, porém essas partículas elas ficam suspensas no ar. E quando elas ficam suspensas no ar e de repente você está naquele ambiente próximo, fechado com o paciente, essas partículas não tem como elas se dispersarem, você acaba tendo aquele contato, as partículas elas ficam impregnadas, às vezes no tecido, né, que você está utilizando, o avental, a touca, né? Ou se você não estiver utilizando a touca corretamente, aí você pode negligenciar algumas coisas e aí passar a mão no cabelo e levar as nossas portas de entrada, né? Aquele micro-organismo para as nossas portas de entrada, que são as vias, né? Que incluem vias aéreas, cavidade oral, né? O ouvido, as mucosas oculares, porque a gente tem esse costume de estar coçando, né? As nossas mucosas, levando a mão na boca, no nariz, e aí levando esses micro-organismos. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção, né? E ter esse entendimento quanto a essas vias de transmissão e cada micro-organismo que nós vamos estudar na disciplina de higiene e profilaxia e autocuidado em saúde, tá? Então, nós falamos aqui, por quê? Por que, professor, nós devemos estudar os micro-organismos, né? Então, eu acabei de falar, né? Uma das importâncias aí. Os micro-organismos, cada um ele tem uma característica diferente, uma forma de transmissão diferente. Alguns por contatos direto, né? Outros por gotículas, outros por aerossóis, outros por gotículas e por aerossóis, que é um caso que muitos médicos, né, especialistas, infectologistas, acreditam que está ocorrendo com o Covid-19, né? Princípios tinha se falado de que o Covid-19 era apenas gotículas, mas hoje já se fala que é gotículas e aerossóis. Então nós devemos ter muito cuidado, né, com essa forma de transmissibilidade desse micro-organismo. Até porque os micro-organismos, eles também, além de ser maléficos, nós também temos os micro-organismos benéficos para a nossa saúde, né? Para a produção de alimentos, produção de vinho, de bebidas, né? Então, os micro-organismos, nós temos essas duas partes aí, uns benéficos e também maléficos, né? E no que se refere aos micro-organismos, nós temos aí principais quatro formas, né? Classificado de 4 formas. As bactérias, micro-organismos que vamos estudar agora. Nós temos aí os fungos, assunto das próximas aulas, protozoários e os vírus, né? Todos esses micro-organismos são organismos que é visto, né, ao microscópio, precisam de uma célula, como os vírus, precisam de uma célula para se reproduzir, são micro-organismos compostos, né, por uma célula e que são capazes aí de ocasionar várias doenças, né, diversas doenças, cada uma com uma variedade de características diferentes, né? As bactérias, por exemplo, elas são seres unicelulares, né, composta por uma célula, e elas podem ser ainda aquele tipo de bactéria patógena ou não patógena, também chamado patogênico ou não patogênica. Então, as bactérias patogênicas são aquelas que têm, que pode ocasionar doenças, né? Tem alto risco, né? Tem um potencial muito grande de risco à nossa saúde. E as não patogênicas são aquelas bactérias benéficas, que não causam doença, isso se elas não colonizar, né? Não se proliferar para um sítio, uma região que não é sua, e lá ela começar a se multiplicar, né? A gente, falei para você lá no início da aula que nós temos bactérias que transitam na nossa pele, e às vezes você coça,
causam ferimento, aquelas bactérias que estão ali na tua pele, lá dentro, porque encontram uma porta de entrada, no caso a lesão, começa a colonizar, né, se multiplica e leva aí o desenvolvimento de uma infecção, né? Ou seja, porque ela foi para uma área que não é sua. E lá ela começou a se multiplicar. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão no estudo dos micro-organismos. Quando se refere à morfologia, né, às estruturas, algo que nós já estudamos, já foi estudado muito por nós na ciência, né, biologia, é que as bactérias elas são bem mais organizadas quando se refere a outros micro-organismos. Elas possuem aí os flagelos, flagelo, que é uma estrutura da bactéria responsável por locomover esse organismo. Aí nós temos aí o citoplasma, né, que é essa parede aí que vai proteger, né, o núcleo, o DNA da célula. Nós temos a membrana, que ela envolve, né, o núcleo. E dentro dela nós temos aí os plasmídeos, que são responsáveis aí por garantir a proteção também desse DNA da célula. Classificação. As bactérias elas são classificadas das seguintes formas, que a gente chama de cocos, bacilos, os bastonetes, né, também, os espírilos, ou as bactérias espiraladas, e os víbrions, né, bem em formato de vírgula, como vou mostrar aqui para vocês na imagem. Então olha só, as bactérias do tipo cocos são aqueles tipos de bactérias que apresentam um formato oval, né, esférico, como nós podemos ver aqui, como se fosse uma bolinha, né, como a gente pode observar na imagem. Então, bactéria tipo cocos, nós também podemos ter outras divisão delas, que é os diplócocos. Vocês conseguem perceber aqui, ó, que é a divisão de dois cocos, né, duas bactérias cocos, né, divididos formam os diplócocos. Aí nós temos os estreptococos, essa da imagem roxinha, que são vários cocozinhos agrupados em cadeias. Aí nós temos os tétrade. Esses tétrade é a junção aí de 4 bactérias cocos, né, uma lado a lado da outra, que está na imagem verde. Na imagenzinha aqui, tipo um amarelo meio queimado, né, nós temos a bactéria sarcina, que ela é um agrupamento também de 8 cocos, também chamado de sarcina. Professor, mas por que a gente tem que aprender aí esses nomes? Bem, é técnico de radiologia, mas a nível de conhecimento, a gente precisa compreender essas estruturas, pois algumas doenças, algumas bactérias como até mesmo a pneumonia, algumas bactérias que podem causar pneumonia, alguns antibióticos nós precisamos saber do formato, da característica dela, que é muito importante, né? E para finalizar aqui essa parte dos cocos, nós temos o que nós chamamos de estafilococos. Estafilococos são aquelas bactérias que são formatos de cacho de uvas, né? Como você estivesse vendo um cacho de uvas. Esse agrupamento de vários cocos ali juntos um do outro, tá? Passando aí, nós temos o que nós chamamos de bacilos, né? Os bacilos eles têm aquele formato tipo bastão mesmo, né? Por isso que eles também são chamados de bastonetes. Aí nós temos bacilos. Nessa primeira imagem vocês já podem ver a estrutura, né, dessa bactéria tipo bacilo. Nós temos os cocobacilos, são os bacilos reduzidos, bem no formatozinho realmente de um coco, mas mais alongado, que mostra nessa segunda imagem. Aí nós temos aqui os diplócocos, ou melhor dizendo, os diplobacilos, né, que é a junção de dois bacilos, né, duas bactérias do tipo bacilo, tipo bastonetezinho mesmo, bastão,
que está aqui nessa imagem. Aí depois nós temos os Streptobacilos, né, nessa imagem aqui na parte inferior da nossa tela. Nós podemos ver os Streptobacilos, são aqueles bactérias tipo bastão que também, como os Streptococcus, elas vão formando, né, vão ficando em formato de cadeias. E aí finaliza essa parte aqui dos bacilos, né? Aí nós entramos aqui para a parte das bactérias espiraladas. É como você vê aquele saca-rolha, né? Então, esse tipo de bactéria espiralada, como o nome mesmo já diz, tem um formatozinho mesmo saca-rolha, né? Nós temos elas, os espírilos, né? Eles já têm um formato saca-rolha, mas as suas dobras, né? Seus circuitozinhos, né? Eles são um pouco mais abertos. Aí nós temos as espiroquetas, é como vocês estivessem vendo aqueles macarrão, né? Os Nissin, antes de colocar ele na panela, né? Todo em formato de círculo mesmo, um circuito, que é nessa terceira imagem. Então, esse agrupamento são chamados de bactérias espiraladas, tá bom? Então, esse é um dos formatos de uma das estruturas de bactérias que nós podemos encontrar, e nós vamos ver algumas doenças que nós encontramos esses tipos de bactérias. Aí nós temos os Vibrio, que é uma bactéria do tipo de um formato de vírgula, né? Uma das doenças bem comum é a cólera. E aqui nós finalizamos essa nossa primeira parte da nossa segunda aula, tá? Falando um pouquinho sobre a classificação dos micro-organismos e a importância de estudarmos o micro-organismo, tá bom? Então, até a próxima aula, galerinha.